Olá, eu sou o professor Gabriel e vamos falar um pouquinho sobre geometria espacial, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre superfície agora, então a gente vai iniciar com quadrado, tudo bem? Quando a gente fala de quadrado, quais são as especificações que eu tenho? O que eu tenho que observar e me lembrar sempre de quadrado? Primeiro, característica de quadrado, né? Todos os lados são iguais. Segundo, todos os ângulos também são iguais, né? São ângulos de 90 graus. Ok. E temos o quê? Quais são as principais características do quadrado que eu não posso me esquecer? Falou de quadrado, tem que vir logo na cabeça. Primeiro, perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho 4 lados iguais, perímetro vai ser L mais L mais L mais L, 4L. A área é superfície. Falando de superfície, sempre a ideia de quadradinhos, de superfície mesmo, eu vou ter o quê? A área de um quadrado é lado vezes lado. E lado vezes lado, lado ao quadrado. Lembra da ideia? Coisinha vezes coisinha, coisinha ao quadrado. E também já vamos introduzir a ideia de diagonal. O valor da diagonal nunca muda, tá? De um quadrado. O que a gente tem? Diagonal é igual a L raiz de 2. Tá, como é que eu cheguei nesse valor? Repara, se eu pegar um quadrado qualquer, um quadrado genérico, né? Onde todos os lados valem L e a diagonal vai valer D, observe, quando eu olho da diagonal para baixo, eu vou ter o quê? Um triângulo retângulo. E triângulo retângulo a gente aplica quem? Pitágoras. Quem que é a minha hipotenusa? Lembrando, né? Quem que é Pitágoras? Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. O famoso Pitágoras. Identificando, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado. Nesse caso, a minha diagonal. Diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Repara, o que eu havia comentado aqui? Coisinha vezes coisinha, coisinha ao quadrado. Coisinha mais coisinha, duas coisinhas. Então eu vou ter o quê? Diagonal ao quadrado é igual a L quadrado mais L quadrado. E aí eu vou ter que diagonal ao quadrado, coisinha mais coisinha, duas coisinhas, eu vou ter 2L quadrado. Então eu quero D, eu vou isolar a letra D. Se de um lado é quadrado, do outro lado vira raiz. E virando raiz eu vou ter diagonal é igual raiz quadrada de 2L quadrado. Como o L está quadrado, cancela, né? O L quadrado pula fora, então eu vou ter o quê? Diagonal é igual a L raiz de 2. Então você pode gravar a formulinha direto da diagonal, falou em diagonal do quadrado, é L raiz de 2, ou aplica Pitágoras também, que é um belo e bom recurso. Vamos dar um exemplo bem basiquinho, só para a gente ter exemplos aqui e seguir viagem. Eu vou ter o quê? Sabendo que um lado de um quadrado mede 6 centímetros, calcule perímetro, área e sua diagonal. Então tá, ele está pedindo, ele está assumindo que é um quadrado. Então a primeira coisa é fazer um quadrado. Fazendo um quadrado eu tenho o quê? Se ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Então todos os lados medem 6. Belezinha. Primeira coisa que ele pede, calcule o perímetro. Então eu tenho perímetro é igual a quem? A soma dos lados, né? Só lembrar. Marca a ideia do primeiro e sai somando, ó. 6 mais 6 mais 6 mais 6, ok? 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24. Ou, pela formulinha, 4 vezes L, 4 vezes 6, 24. Então, perímetro, ok, 24. 24 o quê? Centímetros, lembrando. Perímetro é a ideia de forma linear. Depois, ele pede para calcular a área. A área é quem? É a superfície. Tudo bem? Quem que é a superfície? Temos lá. A área do quadrado é quem? L vezes L. E a gente tem que é quem? 6 vezes 6. Note, se fosse usar a unidade de medida, ia ficar 6 centímetros vezes 6 centímetros, ok? Recordando, coisinha vezes coisinha é coisinha ao quadrado. Então 6 vezes 6, 6 ao quadrado, vezes centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. E 6 vezes 6 é igual a 36 vezes centímetro ao quadrado. Daí a ideia de 36 centímetro quadrado.
Lembrando que é superfície. Então, 36 centímetros quadrados. Ok? Faltando por fim o quê? A diagonal. Para calcular a diagonal, vou desenhar aqui para ficar mais fácil, mais visual também, né? Eu vou ter o quadrado e a diagonal tá aqui. Quanto vale o D? Né? Note, se eu cancelar metade do meu quadrado, eu continuo com a diagonal. E que figura eu tenho aí? Eu tenho um triângulo retângulo. E triângulo retângulo a gente aplica quem? Pitágoras. Então eu vou ter o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. Quem que é minha hipotenusa? Ó, vou lá e anoto, tá? Hipotenusa é o maior caro. Para quem não lembra, é só colocar o seu amigo Pitágoras lá, que era um ser apaixonado, que não tinha olhos para ninguém a não ser a sua deusa hipotenusa. Então eu vou ter o quê? B quadrado vai ser igual cateto ao quadrado, nesse caso o cateto vale 6, mais 6. Lembrando que é o quadrado, então 6 quadrado mais 6 ao quadrado. Eu vou ter o quê? Diagonal ao quadrado vai ser igual a 36 mais 36. E aí eu vou ter que diagonal é igual a raiz. 36 mais 36, 72. Tranquilo? Aplicando isso, a gente vai chegar ao quê? Diagonal é igual a quem? A 6 raiz de 2. Professor, como é que eu cheguei nisso? Como é que eu fiz o 72 virar 6 raiz de 2? Lembra de passar a varinha? Vamos lá então, ó. Pega o 72 e passa a varinha, né? Dá por 2? Dá. E dá 36. Dá por 2 e dá 18. Dá por 2 e dá 9. Dá por 2. Dá por 2? Não dá, né, professor? 9 é ímpar. Então dá por 3 e dá 3. Dá por 3 e dá 1. Regrinha para encontrar a raiz quadrada. Não é raiz quadrada é 2. Então a cada 2 iguais, ó, tem que ser igual, idênticos, pula um fora. Então vai pular um 2 e 3, 3, vai pular um 3. Sobrou alguém? Sobrou. Quem sobrou? Sobrou o 2, então ele continua na raiz. Tudo bem? Então, ó, isso seria basicamente isso aqui, a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Quem sai fora da raiz? O 3 e o 2. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz de 2. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Tranquilo? Que é o valor da diagonal. Professor, poderia ter aplicado direto a formulinha se eu recordar? Com certeza. Diagonal é igual a quem? L raiz de 2. Quanto vale o L? 6. Então diagonal é igual a 6 raiz de 2. Sim, teríamos aqui diagonal é igual a 6 raiz de 2 centímetros. Simples. Por quê? Porque é uma unidade de medida, simples e básico, ok? Então aqui a gente tentou passar um exemplo básico de quadrado e assim a gente finaliza a aula de geometria espacial sobre quadrado. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!